Beleza, beleza. Gravando a aula, assim que terminar, eu disponibilizo ela no ead.universo.edu.br, tá bom? Bom, vamos falar hoje então de métodos de treinamento contínuo, né? Então a gente tem vários métodos de treinamento, né? A gente tem treinamentos que são intervalados, que você dá o estímulo, permite recuperação, dá outro estímulo, permite recuperação. Nós temos métodos de treinamento em circuito. Você organiza postos de treinamento e vai passando por esses postos, dando intervalo ou não entre esses postos, com poucas passagens ou com muitas passagens, né? Com muitos postos ou com poucos postos de exercício. Cada uma dessas montagens tem um objetivo diferente, a gente vai ver mais para frente. Assim como a gente vai ver o intervalado também mais para frente. E a gente também tem treinamento progressivo, né, que não deixa de ser contínuo, então eu não paro de realizar a atividade. E tem os tradicionais métodos de treinamento contínuo, tá certo? Então, para que serve o treinamento contínuo, né? Qual que é o objetivo principal do treinamento contínuo, né? É uma das formas de preparação física, tá? Que envolve a utilização aí de várias formas, de vários meios, né, para que o treinamento possa ser, então, efetivado, né? E os objetivos, então, serem alcançados. Agora, são métodos que você não pode, que você não deve, né, ficar tentando fazer esses métodos a vida inteira, tá? Eu preciso organizar bem o meu treinamento para que eu possa inserir métodos de treinamento contínuo, métodos de treinamento intervalado, métodos de treinamento em circuito, né, os famosos HIITs, né, de alta intensidade e tal. Então, a escolha desses métodos, quando eu vou usar um contínuo, quando eu vou usar um intervalado e assim vai, depende da periodização, depende do momento que eu estou no treinamento. Tá? Então, eu tenho etapas, né, no treinamento esportivo do indivíduo. Então, se eu abrir um slide aqui para a gente só esquematizar a periodização para você ter claramente como ela é feita. Vou apagar isso aqui. Bom, então eu tenho aqui ó, um slide em branco aqui, tá? E eu tenho uma periodização feita aqui de janeiro, né, até dezembro, por exemplo, tá bom? Então, de janeiro a dezembro, eu tenho uma organização de treino que tem um período de transição, tem um período de competição e tem esse período aqui que a gente chama de preparação física. Então, o que eu faço nessa preparação física? Ela é dividida naturalmente em duas fases. Uma fase que é um pouco mais longa, que é chamada de fase básica, e uma outra que é chamada de fase específica. Tá? Então, quando é que eu vou usar métodos contínuos de treinamento? Eu vou usar métodos contínuos de treinamento justamente nessa fase o quê? Básica da preparação física, tá? Então, é aqui que a gente usa métodos contínuos de treinamento, né? A gente vai ver quais são os métodos, tá? Mas, vou voltar aqui. Por que, né, que eu faço isso? Porque, deve aparecer aí para você daqui a pouquinho, porque é na fase básica da preparação física, né, na fase básica da preparação física que eu dou ênfase em volume de treinamento, tá? Ou seja, eu tenho preferência pelos métodos contínuos quando que vou usar muita distância de treinamento, né, um volume muito grande. Tem métodos que você vai fazer 100, 150 quilômetros por semana de corrida, por exemplo, né? Ciclismo, você vai fazer 400 quilômetros por semana, dependendo do método. E nessa fase básica da preparação física, que eu dou ênfase em volume. Aí quando eu vou para a fase específica, né, que é essa segunda fase que eu desenhei aqui, e apagou, né? Não sabia que apagava quando eu tirava o slide. Bom, então na segunda etapa do treinamento, né, na fase específica da preparação física, é o momento em que eu vou usar métodos com alta intensidade, né, que eu dou ênfase na intensidade do treinamento, na técnica, na tática e na carga de treinamento. E aí sim,
eu dou ênfase e tenho prioridade aos métodos de intensidade, de alta intensidade, e assim vai. Tá certo? Então, eu tenho duas fases, a básica e a específica. Na básica, normalmente, a gente usa esses métodos que a gente vai ver na aula de hoje, que são esses métodos contínuos do treinamento, né? E todos esses métodos contínuos do treinamento esportivo, né, ou do treinamento no geral, seja ele no ciclismo, seja ele na corrida, seja ele na natação, né, ele tem um objetivo específico, né, de trabalhar com o desenvolvimento cardiorrespiratório, né? Então, melhorar o sistema cardiovascular respiratório, né? Então, esse é o objetivo de métodos de treinamento contínuo, que você vai usar, então, nas fases básicas da preparação física. Então, você vai usar vários métodos, que sejam eles sem nenhum intervalo ou fracionados, né? Eu posso fracionar o método, isso não deixa de ser um método contínuo de treinamento, tá bom? E me desconectou aqui. Estão me vendo ainda aí? Alô? Sim, sim. Tá? Para mim sumiu aqui, então beleza, continua aí. Então, como característica principal, né, você vai usar exercícios de movimentação contínua, né, como o próprio nome diz. E, em geral, como eu acabei de falar, na fase básica a gente trabalha com muito volume de treinamento, então você vai ter uma duração de treino muito longa, né? Tá? E aí você vai desenvolver o sistema cardiorrespiratório, tá? O sistema cardiovascular respiratório do indivíduo. Melhoria do VO2, melhoria da captação de oxigênio, melhoria da oxidação de gordura, aumento da concentração e tamanho e concentração de mitocôndrias nas fibras musculares, né? Então, esses são os objetivos. Também é chamado de métodos de cargas contínuas, ou treinamento de duração, ou treinamento com cargas prolongadas, ou treinamento, recebem também essas nomenclaturas, tá? Então, como eu falei agora há pouco, tanto faz o nome que o autor usar, a hora que você avaliar o que ele fez de treino, a hora que você avaliar um método de treino que foi elaborado, você olha o volume e a intensidade desse treino. Então, se tiver predominância de volume em cima da intensidade, então se eu tiver mais distância, menos velocidade de corrida, né, menos subidas, mais terreno plano, por exemplo, numa corrida, se eu tenho mais predominância de volume, é um método contínuo de treinamento, tá? Se eu faço o inverso, se eu dou mais ênfase na intensidade, na velocidade da corrida, em curta distância, né, curta duração e alta velocidade, aí já é um método que parte para os intervalados, métodos que têm mais intensidade do que volume de treino. Os dois têm seus benefícios, os dois têm suas vantagens e também tem algumas desvantagens. É só saber o momento certo de aplicar cada um deles. E como eu coloquei agora há pouco, no início da periodização, eu uso métodos contínuos de treinamento, né? Então, o aluno chegou para mim agora, Borginho, eu quero treinar para fazer a corrida de São Silvestre. Apesar de saber que o treinamento intervalado, ele me traz muito resultado a curto prazo, ainda não é o momento de eu colocar um treinamento intervalado de alta intensidade para esse aluno. Talvez eu coloque algum treinamento intervalado de baixa intensidade para ele no início da periodização dele, na fase básica da periodização. Aí, quando ele tiver com o cardiovascular respiratório melhor, aí sim, né, passa o momento da gente usar os treinamentos intervalados de alta intensidade, tá? Não é proibido, é apenas uma diretriz. Então, eu tenho, né, que trabalhar de forma contínua ou fracionada para melhorar a resistência aeróbica geral do meu aluno, né? A resistência muscular dele. Então, ele precisa ganhar resistência muscular para depois ele fazer treinos de alta intensidade. Eu preciso ganhar resistência aeróbica, melhorar o VO2 dele para ele conseguir fazer treinos de alta intensidade. E com isso, eu aumento a capacidade do organismo dele em produzir energia do ponto de vista oxidativo, né? Porque nesses tipos de treinamento eu vou usar os ácidos graxos, né? As gorduras, a gordura corporal dele, o ácido graxo que está ali livre no sangue dele, né? Ou livre nos tecidos, né? Como fonte, né? Como substrato energético, tá? E vou economizar naturalmente o glicogênio muscular, né? Então tem gente que fala assim, não faz esteira antes da musculação, porque a hora que você for para a musculação você já acabou com o seu glicogênio. É justamente o contrário, né?
Quando eu estou fazendo uma esteira, uma caminhada, um trotezinho, uma esteirinha lá de baixa, moderada intensidade, e naquele momento eu não estou usando tanta glicose, eu não estou usando o glicogênio, eu estou economizando o glicogênio naquele tipo de trabalho. E vou usar naquele momento ácidos graxos como fonte de energia. Né? E a musculação é o inverso. Na hora que eu faço a musculação, eu uso glicogênio e glicogênio como fonte primária de energia. E economizo a gordura. Ah, mas o professor falou ali na internet que a musculação emagrece. Emagrece, mas não naquele momento que você está fazendo. A musculação ela serve para você, pensando no emagrecimento, gastar calorias. E aí, a hora que você vai para o seu repouso, o seu corpo utiliza a sua gordura armazenada como fonte primária de energia para restabelecer a homeostasia. É lá no descanso que você vai emagrecer com a musculação, e não durante a musculação. Já no treino contínuo, é o inverso. Durante um treino contínuo, um trotezinho, uma corrida no parque, uma caminhada no parque, eu utilizo ácidos graxos como fonte de energia primária. Tá? Então, eu vou usar gordura para fazer ATP, ela vai ser oxidada, vai ser um processo chamado de beta-oxidação das gorduras, e aí eu vou jogar isso na mitocôndria para gerar energia. Né? Então, eu vou diminuir as minhas reservas de triglicerídeos no meu tecido adiposo. Né? Os triglicerídeos são formados por 3 moléculas de ácidos graxos e uma molécula de glicerol. Então, com o tempo de treinamento, né, eu vou diminuir o meu percentual de gordura. Quer dizer, então, que fazer 30 minutos de esteira emagrece, Borginho? Emagrece. Do mesmo tanto que eu emagreço na musculação? Não, é menos. Do mesmo tanto que eu emagreço fazendo HIIT? Não, no mesmo tempo é menos. O HIIT, ele me traz a vantagem de fazer menos tempo de treino e gastar o mesmo tanto que eu gasto com 30 minutos, 40 minutos, 45 minutos de corrida contínua. Né? Então, eu emagreço, eu gasto ácido graxo, então serve sim, depende da pessoa, do momento do treinamento, eu posso usar a caminhadinha de 30 minutos na esteira, tá bom? Então, aumenta a capacidade do meu adipócito em liberar ácidos graxos, né? Adipócito é uma célula que a gente tem debaixo da pele, né, no meu tecido adiposo. Então, meu tecido adiposo é formado por adipócitos, e a função desse adipócito é armazenar gordura, né? Armazenar os ácidos graxos provenientes do excesso da alimentação, da conversão de excesso de carboidrato em ácido graxo. E fazer esse tipo de exercício aumenta a capacidade, baixa intensidade, moderada intensidade, de forma contínua, aumenta a capacidade dos meus adipócitos, né, eles ficam menos resistentes. E ele libera mais ácidos graxos com esse tipo de trabalho, tá? E aumenta, né, como eu falei anteriormente, aumenta o número de mitocôndrias em 120%, aumenta o tamanho das mitocôndrias em 40%, consequentemente, né, eu vou ter mais processo de beta-oxidação de gordura nas mitocôndrias através disso, até mesmo de glicólise aeróbia, continuando o processo aí de piruvato para acetilcoenzima A, ciclo de Krebs e oxidação, né. E aí uma série de adaptações que vai acontecendo, né, com o treinamento aeróbio, né, como o treino que o povo chama de aeróbio, não é verdade, a gente tem que chamar ele de treinamento contínuo, né, porque o intervalado, o HIIT, ele também é aeróbio, né, o HIIT também é aeróbio, então esse tipo de trabalho aqui é chamado de treinamento contínuo, e o HIIT é chamado de treinamento intervalado, os dois são aeróbios, tá, os dois trabalham com a via aeróbia de produção de energia. Tá, e outros efeitos que a gente tem do treinamento contínuo, tá? Ou seja, para que serve? Por que o médico passa para o idoso caminhar no parque? Vai fazer caminhada. Por que a gente prescreve 30 minutos de esteira para o cara? 40 minutos? 1 hora? Porque eu vou aumentar a capacidade cardíaca daquele meu aluno, idoso, sedentário, com sobrepeso, obeso. Então, ao longo do tempo, eu provoco melhoria na capacidade cardíaca. E ele não é atleta, então não preciso treinar ele de imediato, mesmo sabendo que o HIIT é superior, economiza tempo e traz o mesmo resultado. Eu não preciso desgastar o meu aluno a tal ponto com alta intensidade de treinamento. Vamos melhorar primeiro alguns fatores fisiológicos para depois inserir, né, numa etapa mais de específica, uma etapa mais de especialização do treinamento, treinamentos de mais alta intensidade. Né? Então eu vou melhorar a capacidade cardíaca desse meu aluno, né? Eu vou melhorar a frequência cardíaca de repouso dele, eu vou abaixar a frequência cardíaca de repouso desse indivíduo,
aumenta o volume de sístole dele, né? Em vez de 70 ml, a gente joga para 80 ml, 90 ml de sangue a cada contração ventricular, né? Eu melhoro o volume sanguíneo, eu aumento o volume sanguíneo, né? Então você tem aí uma certa quantidade de sangue, né, de 4,5 litros a 5 litros, você aumenta um pouco esse volume, o cara passa a ter mais sangue, mais hemácias, transporta mais oxigênio, né? Então melhora a capacidade pulmonar dele em absorver o oxigênio do ar que está inspirado, tá? Qual a fórmula da capacidade cardíaca? Leandro, seria a fórmula de frequência cardíaca máxima? Frequência cardíaca máxima? Que seria igual a 220. Tinha uma fórmula igual da frequência cardíaca, não tinha? De frequência cardíaca máxima, 220 menos a idade, que é aquela tradicional zona, que é atribuída ao Carvonen. Eu vou olhar aqui no caderno de fisiologia, acho que ver se eu estou confundindo. Não, é isso. Para a gente verificar a frequência cardíaca do indivíduo, a gente tem várias fórmulas, tá? A frequência cardíaca do Carvonen é uma das mais usadas. Nessa aula aqui, só que eu acho que vai ficar na semana que vem, quando eu falar de método de zona-alvo, aí eu vou falar de predição de frequência cardíaca, calcular o limite inferior, calcular o limite superior de trabalho, aí eu vou te explicar como faz os cálculos, tá? Apesar de não ser a melhor fórmula de predição de frequência cardíaca, né, a melhor é a frequência cardíaca de reserva, eu vou te explicar ela também na próxima aula nossa, né, é muito usado essa aí, é um parâmetro interessante, eu uso ela bastante, apesar de não ser a melhor fórmula. Eu estou com um aluno treinando, qual que é a sua idade? Eu estou vendo aquele cara que está sofrendo, qual que é a sua idade? 40, 220 menos 40, 180. Eu vou lá e verifico a frequência cardíaca dele. 185, vamos diminuir a velocidade da corrida, vamos abaixar um pouco a esteira, vamos diminuir a intensidade. Dá uma recuperada, espera a sua frequência cardíaca baixar. É um parâmetro. Não é fiel, não é fidedigno, mas serve como um parâmetro de saúde. Tá? Então, com relação à saúde, eu consigo controlar bem. Agora, atleta, não. Aí tem frequências cardíacas, cálculos de frequências cardíacas, como a frequência cardíaca de reserva, de recuperação, que são muito mais fiéis, traz um valor mais exato para a gente, tá bom? Tá bom. Mas olha aí, se tiver alguma dúvida, você me chama aí de novo, tá? Então, esse tipo de treinamento, pessoal, de 30 minutos na esteira, pro velhinho que lá não vai lá fazer uma caminhada no parque, é para isso, é para baixar a frequência cardíaca de repouso, é para aliviar o estresse, é para aumentar o volume sistólico, é para extrair mais oxigênio do ar, né, e, consequentemente, distribuir mais oxigênio para os tecidos, né, armazenar mais glicogênio no fígado, né, o glicogênio hepático, armazenar mais glicogênio nos músculos, o glicogênio muscular, utilizar mais gordura como fonte de energia, mais ácidos graxos, diminuir o nível de triglicéridos desse indivíduo, né, aumentar os capilares funcionais, né, ou seja, faz nascer vasos sanguíneos naqueles grupamentos musculares de membro inferior, né, aumenta o número de mitocôndrias em 120%, aumenta a composição delas, o tamanho delas em 40%, tá? E assim vai. Em cada fibra muscular aí você tem um tanto de mitocôndrias, né? Então essa é a função, né? Esse é o efeito desse tipo de trabalho. E isso é benéfico para o indivíduo que é sedentário. Por exemplo, vasos sanguíneos, né? O cara está com dificuldade de retorno venoso, aquelas pernonas, aquela mulher com aquelas pernonas, aquelas canelas inchadas, aquela batata da perna inchada, tá acumulando líquido, sabe? Você aperta lá, você vê que tá dando edema na perna da pessoa, aqueles pés inchados, porque ela fica em casa, no sedentarismo, sentada, sem movimentar. Então fica muita linfa acumulada no membro inferior, né? O retorno do sangue, o retorno venoso do sangue é dificultado. E a irrigação do tecido também é falha. Então ela começa a ter cãibra, fadiga, não consegue fazer as coisas direito, porque não está chegando nutriente, oxigênio naquele tecido de forma adequada. Talvez você já tenha experimentado essa situação. Quando você fica um tempo sem treinar e volta a querer treinar, você vai fazer uma corrida. Sua perna começa a coçar, sua coxa começa a coçar, porque não está chegando oxigenação suficiente naquele tecido. Aluno não reclama o tempo inteiro, nossa, coceira na perna, acho que eu tô com alergia. Não, não é alergia não. É alergia ao suor, né? Não. É porque o vaso sanguíneo está tentando levar oxigênio para aqueles tecidos e não está conseguindo, né? Então, se eu fizesse, né, porcamente um desenho aqui para você nesse sentido, você teria
o membro inferior aqui do indivíduo, as coxas, o joelhão dele com cara de batata, a perna e o pé do indivíduo aqui. Aí o cara tem aqui uma arteriona, que é a artéria femoral. Aí ela divide em artéria fibular e artéria tibial. Aí ela vai dar umas divisãozinhas assim, umas ramificações. Quando o indivíduo faz treinamento cardio, essas artérias, essas arterinhas, elas começam a se ramificar, vai nascendo vasos sanguíneos nesse indivíduo e, consequentemente, eu irrigo melhor o tecido, chega mais oxigênio, chega mais nutriente na musculatura desse indivíduo, facilita o retorno venoso, né? Então isso é benéfico para o meu aluno. Aí você pensa, eu vou colocar um cara que não, um cara que é sedentário, um cara que é obeso, pode fazer o HIIT, Borginho? Pode fazer o HIIT, não tem problema. Mas aí eu pego esse cara e coloco ele para fazer um HIIT. Não está chegando sangue suficiente na perna dele, não está chegando sangue suficiente na coxa. Ele vai ter fadiga rapidamente por conta do treinamento, né? Então vamos melhorar primeiro os aspectos básicos, os componentes básicos do treinamento nesse aluno, antes de fazer ele correr 10 quilômetros, né? Preciso melhorar primeiro os componentes básicos para depois trabalhar de forma específica. Tá bom, pessoal? Então é assim, né? E aí eu deixei... Pode falar. Quem tem os batimentos cardíacos acelerados, como funciona isso? Seria o método contínuo, o essencial? Para começar a baixar a frequência cardíaca de repouso. Para começar a baixar a frequência cardíaca de repouso, métodos contínuos. Aí são vários os métodos contínuos, né? Desde uma caminhada em volta de um parque por 30 minutos, por 60 minutos, desde um trotezinho, caminha, trota, caminha, né? Que é o que eu vou falar agora, que é esse método Fartlek aí, o primeiro aí, que eu uso até hoje com os meus alunos. Um dos primeiros métodos de treinamento direcionado ao atletismo, que é o método Fartlek, né? Eu uso até hoje, traz benefícios, né? Eu posso parcelar o treino do meu aluno, Matheus. Eu não preciso fazer 1 hora de corrida o tempo inteiro. Ele pode correr por 10 minutos, caminhar, correr mais 10 minutos, caminhar até descansar, correr mais 10 minutos, e fazer musculação, voltar e correr mais 10 minutos, fazer musculação, voltar e correr mais 10 minutos, não deixa de ser contínuo. Só que eu fracionei ele, né? Desde que eu faça um tempo mínimo de 3 minutos para atingir o estado estável de captação de oxigênio. Isso vai ser entre 3 e 5 minutos de uma corridinha, de um trotezinho ou de uma caminhada. Então, se eu coloco o meu aluno que é sedentário, obeso, com frequência cardíaca acelerada em repouso, eu vou fazer o que com ele? Começa a fazer o treino aqui, coloca a esteira. A hora que a frequência cardíaca dele chega naquele patamar que eu quero ali de 80%, por exemplo, da frequência cardíaca máxima, eu mantenho aquilo ali por 10 minutos. O cara tá suando já, tá cansado, ofegante. Aí eu termino o treino, vou ali, faço 2 exercícios de musculação, volto mais 10 minutos. Vou ali, faço uma musculaçãozinha, 2, 3 exercícios, volto mais 10 minutos. Já fez 30 minutos de cardio. Já fez 30 minutos contínuos, só que eu fracionei 10, 10 e 10. Eu tenho um trabalho antigo, cara, eu vou ver se eu acho ele depois no meu computador e passo para vocês. Um grupo de uma universidade do Japão pegou um grupo de mulheres e colocou essas mulheres para fazer treinamento contínuo. Elas subiam lá na esteira e faziam lá 30 minutos contínuos. Né? 40 minutos de esteira. Então elas começavam, era 40 minutos de esteira e paravam. Aí os caras verificaram o gasto calórico delas, verificaram frequência cardíaca, verificaram o excesso de consumo de oxigênio delas após o exercício, consumo de oxigênio delas durante e após o exercício. E um outro grupo avaliaram as mesmas coisas, só que esse outro grupo elas fizeram 20 minutos de esteira, ficaram 10 minutos sentadas no banco lá na academia, tricotando lá, conversando abobrinha, e voltaram e fizeram mais 20 minutos, ou seja, os 2 grupos fizeram 40 minutos. Só que o grupo que fez 20, parou 10, fez 20, ele teve um gasto calórico maior, um consumo maior de substrato energético, um consumo maior de oxigênio após o repouso e um gasto calórico total maior do que o grupo que fez 40 seguido. Entendeu?
Por quê? Porque elas fizeram 20, aí a hora que elas pararam, o corpo delas começaram a trabalhar para restaurar o equilíbrio. Aí a hora que o corpo estava restaurando o equilíbrio, gastando energia, consumindo gordura para restaurar o que foi gasto, o que o cara fez? Mais 20 minutos. Aí no final de 20 minutos, o que o corpo fez? Restaurar de novo o que foi gasto nos últimos 20 minutos. Então ele teve 2 pontos de busca de homeostasia. Enquanto as que fizeram 40 direto, tiveram apenas um momento que o corpo buscou restaurar os 40 minutos que elas fizeram. Então o gasto calórico do outro grupo foi maior. Ô professor, e quando uma pessoa treina de manhã e faz o cardio à noite, isso também acontece a mesma coisa? O mesmo gasto? Sim, é gasto calórico. Então é independente do momento em que eu vou treinar. Se eu estou fazendo musculação, eu estou gastando caloria. Se eu vou fazer esteira, eu vou gastar caloria. Agora eu faço a musculação, o meu corpo começa a restaurar, eu vou para a esteira e vai consumir gordura. Então eu vou gastar gordura na hora da esteira e vou gastar glicogênio, carboidrato na hora da musculação. E aí a hora que eu for para o repouso, o meu corpo vai restaurar isso. Vai então, restaurar tudo. Se eu fizer musculação de manhã e um cardio à noite, o meu gasto calórico vai ser o mesmo se eu fizer intervalado, tipo, treino um pouco, faço cardio, treino mais um pouco e faço outro cardio? Matematicamente, sim. Se você vai fazer 30 minutos de esteira à noite e musculação de manhã, se você intervalar musculação, esteira, você está fazendo 30 minutos de esteira e mais a sua musculação de manhã. Então você vai ter o mesmo gasto calórico. Agora, fisiologicamente, pode ser melhor você fazer 2 sessões de treino no dia? Fisiologicamente pode. Então, matematicamente é a mesma coisa. Fisiologicamente você pode ter uma vantagem. Principalmente, Amanda, só vai surtir esse efeito fisiológico, né, com ênfase significativa se você tiver com uma dieta controlada para isso. Então, seu nutricionista tem que te prescrever uma dieta que você vai fazer musculação de manhã e cardio contínuo ou intervalado à noite, tanto faz. Então, você vai ter que ter uma dieta específica para você ter energia para fazer musculação, não engordar, gastar calorias, economizar, gastar o tecido adiposo no final e ainda ter tecido adiposo, energia suficiente para você fazer o seu cardio à noite. Seja ele intervalado, contínuo, fracionado ou não. Ou progressivo, o que for. Então aí você pode ter uma vantagem, porque 2 sessões de treino no dia, ela pode ser mais produtiva do que você fazer a musculação e a ergometria juntos no mesmo período. Por uma questão só de fadiga de sistema nervoso central. Mas, caso contrário... Não, Matheus, o circuito não faz parte do contínuo. Circuito é circuito, intervalado, contínuo é contínuo. Apesar de que eu posso ter o contínuo com o objetivo de melhoria cardiorrespiratória, o circuito com melhoria de capacidade aeróbica cardiorrespiratória, e o intervalado também é aeróbio. Apesar de circuito poder ser aeróbio, intervalado de alta intensidade é aeróbio e o contínuo é aeróbio, apesar dos 3 serem aeróbios, são meios de treinamento diferentes. Eu solicito compostos, substratos energéticos diferentes, meu gasto calórico é diferente, né? Que é isso que eu estou concluindo para a Amanda aqui. Né? Certo, Amanda? Voltando na dúvida da Amanda. Você treina de manhã, aí à tarde, musculação, aí você consome glicogênio. À tarde ele é reposto, né, no organismo. Aí de noite você tem glicogênio para gastar. Ali, os primeiros 15 minutos, né? Varia de pessoa para pessoa. Aí, isso não influencia, não, no emagrecimento? Pois é, se a minha dieta estiver equalizada para isso, sim, aí eu emagreço com muito mais qualidade. Né? Porque eu vou estar usando o glicogênio no início. Mas dependendo do treino que eu fizer e da minha alimentação, eu nem uso o glicogênio, eu vou economizar o glicogênio e já vou usar ácido graxo como fonte de energia. Então aí sim eu potencializo o emagrecimento. Então gastei lá na musculação de manhã, musculação, glicogênio, aí eu parei a musculação, fui almoçar, olha a dieta. Fui almoçar, joguei substrato para dentro, meu corpo vai fazer o quê? Restaurar o glicogênio que eu gastei na musculação.
Musculação. Normalmente, meu treino vai ser para utilização de fibras do tipo 2, né? 2X, 2B. Então, em fibras do tipo 2. Aí, meu corpo restaura o glicogênio dessas fibras, elas vão estar prontas para a próxima sessão de treino. E à tarde, a minha musculação, que fez um gasto calórico muito alto, eu vou usar o quê? Gordura, ácido graxo, para conseguir repor esse glicogênio lá, para manter meu metabolismo alto. Aí de noite eu vou fazer o cardio, vou fazer o contínuo. O que eu vou usar como fonte de energia? Glicogênio? Não. O glicogênio está sendo reposto nas minhas fibras. Isso demora de 24, 48 até 72 horas para repor tudo isso, para organizar toda a minha fibra. Eu vou usar o que como fonte de energia, então, no meu cardio? Ácido graxo como fonte de energia primária. Tá certo? Então, lá no comecinho, eu ativo o meu trabalho com o glicogênio, com a glicose circulante, não o glicogênio do músculo. Eu tenho glicose circulante porque eu fui almoçar. Então, eu tenho glicose circulando. Eu não vou usar o glicogênio muscular. Eu vou usar a glicose na minha veia, na minha artéria. Aí vai lá e ativa a queima do meu cardio, e aí logo a glicose abaixa, estabiliza, e eu jogo ácido graxo para dentro do tecido para ele ser metabolizado para fazer o meu cardio. Mais uma vez, a minha dieta tem que estar equalizada para que isso aconteça. Caso contrário, ele guarda a gordura e começa a usar o glicogênio ou o carbo que eu consumi demais no almoço e à tarde. Até no pré-treino. Então, isso tem que estar equalizado. Certo, Amanda? Entendeu, Leandro? Sim, e a fórmula que eu estava falando era de débito cardíaco. Tava confundindo. Débito cardíaco. Era frequência vezes volume. Volume, né? Frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Aí é o débito cardíaco. Então, se eu tenho um indivíduo que tem 70 ml de sangue a cada sístole e ele está com 70 batimentos no repouso, o cara vai ter 4,9 litros de sangue circulando. E aí, qual é o benefício do treinamento contínuo? Aumentar o volume sanguíneo. Como? Aumentando o volume sistólico. Deixa eu voltar aqui de novo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou aumentar o volume sanguíneo. Como que eu vou aumentar o volume sanguíneo? Aumentando o volume sistólico, né? Então, eu vou aumentar o volume de sangue, aumentando o volume sistólico. Então, em vez de 70 ml a cada batimento, né, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse cara para 90 ml de sangue. Se eu multiplicar isso por uma frequência cardíaca do indivíduo de 70 batimentos por minuto, né, 7 vezes 9 dá quanto? 63, né? Então, eu vou ter aqui 6 litros e 300 ml de sangue circulando. Então, não vou ter 4,9 litros. Eu vou ter 6,3 litros, né? Bem melhor, né? Bem melhor, né? Eu tenho mais sangue, então eu tenho mais oxigênio, eu tenho mais nutrientes, mais remoção de exudato celular, de catabólitos da minha célula, então menos tóxica, maior é a minha recuperação, mais rápida é a minha recuperação, mais gordura eu utilizo como fonte de energia, porque o meu corpo tem que trabalhar, né? Então, só aumentando o volume sistólico isso já acontece, né? Aí pensa que esse indivíduo ainda pode chegar em um atleta que já teve casos registrados de 110 ml de sangue em cada sístole do cara. 110 ml. Pensa um cara desse com 70 batimentos por minuto em repouso, com 110 em repouso, 110 ml de sangue a cada sístole. Então o cara tem 770, né? O cara tem 7 litros e 700 ml. 7 litros e 700 ml de sangue circulando em repouso, né? Então é aí que você vê as vantagens do trabalho, né? Aí você vê as vantagens do treinamento sendo efetivadas, né? Beleza. Tranquilo, pessoal? Amanda, Matheus, mais alguma dúvida? Ficou alguma coisa aí ainda? Tranquilo, professor. O sucesso do treinamento ele está muito relacionado com a dieta, né? O sucesso do treinamento está muito relacionado com a dieta. Opa, deixa eu voltar aqui. Fartlek, um método de treinamento, como eu disse para vocês, muito antigo, criado lá na década de 30 por um cara chamado Gus Homer. Um dos métodos mais antigos de treinamento. Na década de 30 teve vários métodos de treinamento criados nessa época. Cada preparador físico ou atleta criava um método de treinamento
para melhorar o seu desempenho nas provas de longa distância, de meio fundo e fundo, que eram as provas de 5.000, 10.000 metros, né, do atletismo olímpico. E até hoje, né, você pode usar o fartlek. Tem gente que não chama de fartlek, mas faz o fartlek, mesmo sem saber, né? E o fartlek significa um jogo de corridas, né, brincar de correr, né? O fartlopning, que vem do alemão, né, significa correr, e o lek significa brincar, é isso mesmo. Fartlopning e lek. Então ficou fartlek, né? Que é esse jogo de corridas. O que é isso, Borginho? É um joguinho de corrida, gente. Você vai lá e corre quando você dá conta de correr. Quando você cansar, você descansa. Quando você cansar, você descansa. Caminhando, trotando, né? E aí volta a correr de novo. Você pode fazer isso num terreno arenoso. Você pode fazer isso num terreno de cascalho. Você pode fazer isso na grama, no asfalto, aonde você quiser. Em dunas, em areia de praia. Eu já tive um aluno que viajava demais para o Rio de Janeiro para trabalhar. Ele era dono de hotel, e ele tinha hotéis em São Paulo, Rio, Goiânia, da linha Plaza Inn. Acho que é Plaza Inn mesmo. Ali na Avenida D, perto da Universo, tinha um hotel que é onde ele ficava quando ele vinha para Goiânia. O André era filho do dono, hoje deve ser o dono, já tem anos que eu não vejo o André. Ele não está vindo mais para Goiânia, acho que ele deve ter assumido a rede toda, né? Então agora tem um responsável por Goiânia e tudo mais, alguma coisa assim, né? Nunca mais conversamos, nunca mais entramos em contato. Mas quando ele vinha para Goiânia, eu montava os treinos dele, eu corria com ele no parque, e na época não podia correr no autódromo, senão a gente teria ido para o autódromo, eu levaria para lá. E quando ele ia para o Rio, eu prescrevi o treino dele. Ele era daqui, e aí ele ia para o Rio de Janeiro, cuidar de algum hotel que ele tinha lá, da rede, do pai dele. E quando ele ia para o Rio, eu passava muito fartlek para ele. Ele falou, Borginho, vou ter reunião, é pesado, é muito trabalho, o que eu posso fazer para manter? Aí eu passava fartlek para ele. Ele ia para a praia, o hotel dele ficava Avenida Atlântica, não sei nem onde que é isso, Avenida Atlântica. Ele falou, é na beira da praia. Avenida Atlântica. Acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Fica na beira da praia. Aí ele falou, vou correr na praia. Então eu passava fartlek para ele. Em que sentido? Em determinado momento do treino, ele corria lá onde a água termina. Aquela areia compactada, molhada. Corria de tênis. Na areia compactada. Aquela areia que está encharcada de água lá. Não que pisa e afunda. Aquela areia que está compactada, dura. Para quem já foi na praia, está entendendo o que eu estou falando. Você pisa lá na areia, ela não afunda. Ela é bem firme. Em determinado momento do treino, ele vinha mais para o meio, onde a areia é mais fofa, né? Ele vinha mais para próximo da orla, próximo do calçadão ali, né? Próximo do asfalto dessa Avenida Atlântica lá. Então a areia é mais fofa, é mais pisada, não tem água, então ela fica fofona. E ele corria nessa areia fofona. Em determinado momento eu falava para ele, você vai sair, depois de tanto tempo, você vai sair da areia e vai correr no calçadão, lá no asfalto. Então ele corria no asfalto, corria na areia fofa, corria na areia compactada, que é diferente um do outro. Isso é fartlek. Eu ofereço para ele alteração de intensidade e de volume de acordo com o terreno. Já que lá não tinha morros, como aqui em Goiânia tem, né? Lá não é assim, é plano a praia. Lá onde ele falou, ele correu, ele bateu uma foto para mim, é plano, né? Aquele trem assim que você vê longe lá, assim, ó, a praia. Então, já que não tem oscilação de morro e ele ia correr na praia, ele saía de um ponto lá e corria não sei quantos quilômetros que ele fazia lá, eu determinava por tempo, aí corria não sei quantos quilômetros no terreno plano. E aí o que eu poderia fazer para alterar a intensidade do trabalho dele? Corre na areia fofa. Eu quero 5, 10 minutos correndo na areia fofa. A hora que você estiver cansando, você vai para o calçadão. Descansou, vai para a areia compactada. Descansou, aí corre 10 minutos na areia compactada, vai para a areia fofa, mais 10 minutos. Cansou, vai para o calçadão e dá aquele trotezinho de descanso. Então, você pode fazer isso, né? Então,
Você pode aplicar isso para treinos de atletas de várias modalidades, não só para o atletismo. Porque o objetivo do fartlek, assim como qualquer outro método contínuo, é a melhoria da capacidade aeróbica do indivíduo, né? Então isso fica bacana demais, né, de você fazer. E você pode variar o treino para 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, 2 horas de treino. Você escolhe quanto tempo o cara vai fazer, né? Então, o fartlek ele foi criado, né? E ele tem algumas características nesse sentido, né, de você superar alguns percursos. Então, qual era o X do treino do André lá na praia? Era areia fofa, né? Então, quem já correu na areia fofa sabe que o negócio é pesado, né? Então, era vencer esse obstáculo. Depois ele descansava no calçadão. Corria na areia fofa, era o treino. Aí depois descansava no calçadão, né? Então, você pode ter terrenos planos, oscilando com areia, com cascalho, com asfalto, depende de onde você está. Pode ter subidas e descidas, pode ter e terreno plano, né? Pode ter só asfalto com subidas, e aí vai. Por exemplo, no Areião é bacana de você fazer isso também. Tem uma parte do Areião que é uma subidona, né? Você pegando ela no sentido horário, é uma subidona ali no lado do hospital ali, do Hugo, né? No hospital de urgências ali, vai naquela subidona e tal, aí você entra no plano, passa em frente à Polícia Federal, plano, depois vem uma descida, aí naquela descida você pode entrar no parque, onde tem um terreno osciloso para você fazer lá, tem obstáculos para você desviar, fazer curva, é terra, é cascalho, aí depois você sai daquilo lá na baixadinha da 90 e começa a subida de novo. Então isso é fartlek, você oscilar entre subidas, descidas, trecho plano, com areia, com cascalho, com obstáculos, o que for, né? Você pode fazer isso na praia, em bosques, em campos, em montanhas, e aí vai. Na cidade a gente tem que adaptar, né? E o fartlek que eu posso fazer na cidade, fora oscilar esses terrenos de subida e descida, é oscilar a velocidade de corrida. Então eu posso fazer momentos em que o meu aluno vai dar tiros, depois momentos que ele vai trotar, e momentos que ele vai caminhar. Então eu quero que você dê tiro. Então eu quero 200 metros de tiro. O cara dá a maior velocidade possível nos 200 metros. Porque as pistas em Goiânia é marcada, metragem, né? Tem que dar lá 50 metros, 100 metros, 100 metros, 100 metros. Então eu falo, eu quero 200 metros de tiro. Maior velocidade. Terminou os 200 metros, caminha. Caminha por quanto? Caminha por 200. E aí depois? Aí depois você vai trotar por 500 metros. Ao final de 500 metros, mais um tirão de 200. Aí você é intervalado, Borginho. Não. Eu não estou definindo o estímulo, eu estou falando que é na maior velocidade possível, eu não estou definindo o tempo de intervalo, eu estou definindo a distância percorrida, eu não estou definindo a ação no intervalo, eu estou definindo só o que ele vai fazer, quantos metros ele vai correr, e não é intervalo, ele só está mudando a intensidade do treino dele. Caminha, trota, corre, caminha, trota, corre. É isso que ele está fazendo. Então não é classificado como intervalado. Entra bem nessa característica de fartlek, tá? Então, posso calcular a distância, né, os intervalos de tiro, os intervalos do treino, pode ser medido por distância, por tempo, por inclinação, né, por esforço que o cara vai utilizar, tá? E assim vai. Entendeu, fartlek, pessoal? Sim, Meus na alunos... tem, né, fartlek. É o quê? Na esteira tem umas esteiras aí que o programa, né? As mais modernas. As mais novas têm. Fartlek é usado até hoje. Os meus alunos mais fracos, vamos falar assim, menos condicionados, eu uso o fartlek desse jeito. O dia que ele não treina comigo, que é uma orientação online, ou o dia que o treino não é presencial, ele vai treinar sozinho. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela tem um treino presencial na semana e 2 treinos que ela faz sozinha. Então eu vou e dou uma aula para ela, musculação, treino de flexibilidade, mobilidade e treinamento de muscular, né? Que tem dia que eu faço funcional, tem dia que eu faço musculação, e ela tem 2 treinos que ela faz sozinha. Então no dia que ela está comigo, ela não faz cardio. Aí no dia que ela está sozinha, ela faz cardio, nos 2 dias. E aí ela tem a opção de fazer cardio em mais vezes na semana, só que ela tem que me falar quando ela vai fazer para eu prescrever o treino dela. Eu passo isso para ela, eu passo fartlek. Ela, o que você vai fazer? Eu falo, ela vai pro Vaca Brava, então você vai correr no Vaca Brava. Eu quero corrida.
Mas não dou conta de correr uma volta inteira no Vaca Brava. Corre o tanto que você der conta. A hora que você descansar, você vai caminhar. A hora que você cansar, você vai caminhar. A hora que você descansar, eu não quero você batendo boca e mexendo no celular, não. A hora que você fala assim, recuperei o fôlego, começa a corrida de novo. Aí, mas tem uma subidona no Vaca Brava lá que eu não dou conta de correr na subida. Caminha na subida. Né? Então, caminha na subida. Trota no terreno plano. Corre no terreno plano. A hora que for descida, trotezinho, para preservar seu joelho, sabe? Correr na descida. Trotezinho ou caminhada. Caminhou na descidinha, na outra eu quero que você tenta correr na subida. Então, eu explico para ela, você está chegando na subida e estava caminhando, não é para continuar caminhando, eu quero que você corra ou trote. Quero um trote na sua subida. Trotezinho, o máximo que você der conta. A hora que você cansar, que você fala assim, estou perdendo fôlego, aí você caminha o restante da subida. Isso é fartlek. Né? É um jogo de corrida, você brinca de correr, cansou, descansa, descansou, corre, cansou, descansa, corre, descansa, corre, descansa, corre, descansa, trota, caminha, corre, trota, caminha, corre, e aí vai. Né? Ou caminhada mais rápida, uma marcha, alguma coisa assim, pode ser feito também, sem problema nenhum. Tá? Então você alterna distância, você alterna tempo de corrida, você alterna entre corridas rápidas e corridas lentas, né? Você faz um trabalho muscular, né, por meio de subidas, de obstáculos, de terreno arenoso, e aí vai. Né? Então você controla a intensidade dessa forma, você controla a distância, né? Então você dosa o seu esforço de volume e intensidade desse jeito. Né? Então o cara vai falar para mim, o André, eu falava para ele, eu quero 40 minutos de fartlek, eu quero 40 minutos de corrida. No mínimo 10 minutos na areia. Então ele marcava. Na época não tinha metragem, não tinha nada, era só reloginho, né? Na época, então era reloginho. 10 minutos na areia fofa. Depois você vai para calçada. A hora que você descansar, a areia compactada lá. Né? Então areia compactada. Eu quero mais 10 minutos na areia compactada. Depois disso, 10 minutos na areia fofa. Depois disso, vai para o calçadão descansar. Mas não é para descansar eternamente, não. É descansar e volta para a areia compactada. 10 minutos de areia compactada, 10 minutos de areia fofa, e assim vai. Então, e fazia isso por 40 minutos. Era o treino dele. Né? Então, ele tinha um aquecimento, fazia os 40 minutos, e ele ainda fazia um treino muscular. Então, ele ia para o hotel, no hotel tinha academia, né? Todo hotel hoje tem academia, né? Na época era raro. E todo hotel tem academia. Então, ele ia para a academia do hotel e fazia o treino de musculação. Né? Em outro momento, tá, Amanda? Ele fazia o treino de musculação em outro momento. Ele acordava, tomava um cafezinho leve e ia para a praia correr. Pegava o solzinho da manhã lá, corria, voltava, trabalhava. No final da tarde ele fazia musculação. O inverso do que você falou, tá? E na época não tinha nutricionista, né? Ele não tinha nutricionista nessa época, tá? Era muito poucas pessoas que trabalhavam com nutrição e pensavam a nutrição desse jeito. Então a gente conversava muito sobre nutrição, eu não prescrevia a dieta dele, mas a gente conversava muito sobre nutrição, ele falava, o que você acha de comer isso? Eu falei, é bom, não, pode ser pesado, né? Eu comeria outra coisa, e falava assim, mas não prescrevia a dieta dele. Hoje, provavelmente, ele está com dieta controlada aí. Ou então virou um empresário dos gordão, obeso, hipertenso, diabético, qualquer coisa, sedentário de tudo, né? Alguma coisa assim. Espero que esteja treinando. Certo, pessoas? Então é isso aí, fartlek, bacaninha, tranquilinho, sossegado, né? Deixei mais um slide aí. Então, uma coisa bacana do fartlek é isso, né? Olha aí, ó, a última frase aí, ó. Permite o uso da criatividade do treinador, né? Sendo que a dosagem dos estímulos, 10 minutos de areia fofa, tá? Deve corresponder às possibilidades individuais do atleta. Então, em 40 minutos que ele ia correr, ele fazia 2 trechos de 10 minutos de areia fofa. 10 minutos de areia compactada. Né? 2 trechos de 10 minutos de areia fofa. Então, 20 minutos de treino pesado na areia fofa, correndo na areia fofa. Né? Ele não caminhava, ele já corria bem. Então, quando vinha para cá, ele corria voltas e voltas no areião que a gente fazia. Então, não precisava, né, fazer caminhadinha para ele. Não precisava fazer trotezinho. Eu só alternava a corrida dele. Era 10 minutos de areia fofa, e aí ele corria no calçadão. Ele falava que em 3 minutos ele já estava descansado. Aí ele voltava para a areia compactada e ia correr mais 10 minutos.
Então o cara fazia 40 minutos assim, sabe? Dava 2 trechos de 10 minutos na areia fofa, 2 trechos de 10 minutos na areia compactada, e mais os descansinhos que ele ia pro calçadão correr, de 3 a 5 minutos no máximo. Então a criatividade, cara, isso aí dá para montar treino assim, ó, nossa, absurdamente, infinitamente, um monte de treinos usando fartlek com aluno seu, dentro das capacidades individuais daquele indivíduo, tá? Daquele aluno. Você tem que pensar nisso, não tem outro jeito. E na mesma época, né, um pouquinho depois, em 1950, veio o Percival Cerruti. O Cerruti criou o método dele, método Cerruti de treinamento. Só que na Austrália, né, o outro foi na Alemanha, né, o Gus Holman, e o Percy Wells, né, criou o método Cerruti, né, que sofreu influência de um outro método que chama Valladolid, né, que era mais intenso e mais volume. Então todo mundo fazia fartlek, o mundo inteiro usava fartlek. E aí o que o Percy Wells fez? O Percy Wells falou assim, eu quero mais volume de treino do que o Cerruti, eu quero mais volume de treino do que o fartlek, e eu quero mais intensidade de treino do que o fartlek. Ele achava que a intensidade do treino e o volume de treino era pequeno no fartlek. E aí ele criou, né, o método dele, apresentando aí algumas diferenças. Ainda se treinava ao ar livre, ainda se treinava em bosques, em montanhas, em neve, em areia, volume de treino grande e intensidade de treino grande. Tá certo? Esse é o Cerruti. Então, o que ele fez? Também criado para, né, trabalhar com os atletas de meio fundo e fundo, 5.000 e 10.000, né, além dos de meio fundo, de 800 metros e 1.500, e os maratonistas, né? Então, também pegava esses indivíduos aí. E o trabalho dele era baseado nisso, né? Uma grande intensidade de treinamento. Tá? Era isso que ele definia como método. Mas também corria em bosque, duna, praia, estrada, o que for. Só que ele definia a quilometragem semanal que o cara tinha que fazer. Tá? Ele definia isso. Então, lá no período de preparação física do indivíduo, não no período de competição. Tá? Então, eu vou fazer aqui nesse slide mesmo e já apago. Então, olha aqui. Eu tenho aqui a periodização do indivíduo. Né? Então, eu tenho aqui período de preparação, competição e transição. Preparação, competição e transição. Tá bom? Preparação, competição e transição. Então, no período preparatório, tanto na fase básica como na fase específica, né, o volume de treinamento desse indivíduo chegava a 150 quilômetros semanais. Tá? E caía quando entrava no período de competição. Então, quando o indivíduo chegava aqui no período de manutenção da forma, ele caía a carga de trabalho dele, tá? Para cerca de 100 quilômetros semanais, tá bom? Então é isso. E continuava trabalhando a melhoria da capacidade respiratória. Só que o Cerruti, o Percy Wells, o que ele fez? Ele melhorava o trabalho, além de correr 150 quilômetros semanais durante a preparação física do cara, ele exigia um trabalho anaeróbico, com limiar de lactato, que ele jogava o indivíduo para treinar em dunas, em terrenos inclinados. Então ele tinha trechos específicos de treinamento em dunas, em areias, e terreno inclinado para aumentar a intensidade de trabalho muscular e, consequentemente, trabalhar o limiar de lactato do aluno, do atleta, tá? Então, ele fez a sobrecarga do treino dele de forma bem sistematizada. Então, a sobrecarga de volume era quilometragem semanal, né? E ele fazia sobrecarga de intensidade, aumentando o ritmo em algumas partes do percurso. Seria como se eu fizesse assim com o meu aluno lá. A hora que você chegar na areia compactada, eu quero tiro. A hora que você for para a areia normal, você continua correndo. Então eu controlo o ritmo nas partes do percurso. Quando você for para o calçadão, eu quero corrida em alta velocidade. Quando você for para a areia, eu quero um trote. Então eu vou controlar a intensidade de acordo com a parte do percurso que o indivíduo está fazendo. Né? E ele aumentava também a distância, o volume de treino em subidas e dunas. Eu acho que eu já falei isso, né? Então, ele aumentava também a distância percorrida em subidas, em terrenos inclinados, em areia, ele aumentava a distância percorrida.
e tal, é isso. Então ele tinha esses controles, ele fazia esses controles, ele não deixava solto. Ah, cansou de correr na areia, vai para correr no cimento, não é no asfalto, não. Ele tinha que controlar o terreno de areia que o cara ia correr, ele controlava o tempo, a distância que o cara ia correr em subidas, e aí vai. Pode falar, Leandro. Eu não consigo associar esse aumento de resistência anaeróbica ao treino contínuo, que é aeróbico. Como que aumenta essa resistência aí? Porque dependendo do volume, da intensidade de trabalho que você tem, Leandro, você solicita um ou outro sistema energético, né? Então, aí depende do indivíduo, tá? Então, se eu estiver treinando com você aqui, vou fazer um gráfico aqui, se eu estiver treinando com você aqui a 30% do seu VO2 máximo, 40% do seu VO2 máximo, 50%, 60%, 70%, 80% do seu VO2 máximo, o que vai acontecer? E aqui, né, eu pegar e avaliar nessa parte gráfica aqui a concentração de lactato, que é o que vai me definir se eu estou em aerobiose ou anaerobiose, a hora que eu verifico lá com X de tempo, a hora que você está em 30%, você tem X de lactato. Aí com 40, você passa para Y de lactato. Aí com 50, você passa para tanto de lactato. Aí com 60, você passa para tanto de lactato. Aí com 70, você passa para tanto de lactato. Ou seja, se eu construir uma curva de lactato aqui, vai chegar um ponto que em vez de aumentar de forma linear, você teve um aumento brusco da concentração de lactato. Então, apesar de ser um treino contínuo, que o meu objetivo é trabalhar sua capacidade aeróbia, chega nesse ponto aqui, quando eu estou trabalhando a X% do seu VO2 máximo, que é esse pontinho que eu fiz aqui, da inflexão da curva, o que acontece? Você atingiu o seu limiar de lactato, também chamado de limiar anaeróbio. Ou seja, Leandro, trabalhando nesse percentual do seu VO2, você atinge um ponto de concentração de lactato no sangue, que a taxa de produção de lactato é maior do que a taxa de remoção de lactato. Apesar de estar em corrida contínua, eu cheguei num ponto de intensidade dessa corrida que o meu corpo não consegue eliminar o lactato na mesma velocidade. A partir dessa intensidade aqui para frente, eu digo que você está trabalhando em anaerobiose, ou seja, a produção de energia no seu organismo ela é maior por vias anaeróbias do que por vias aeróbias. Aí o que eu quero fazer com isso? Se o meu treino é para ser aeróbio, eu tenho que trabalhar onde? Abaixo deste limiar, abaixo desta intensidade. Aí sim eu faço um treino aeróbio. Se eu quero trabalhar o seu limiar e melhorar ele, eu vou trabalhar acima dele. E aí eu trabalho em anaerobiose. Então o que ele fez aqui, né? Quando ele fez esse controle, era justamente isso que ele queria. O que o Fartlek não fazia, né? Então o que ele queria? Melhorar a resistência anaeróbia, ou seja, melhorar a capacidade do indivíduo em trabalhar em aerobiose por maior intensidade de trabalho. Então, o que ele ganhava com isso? Velocidade de corrida, resistência de permanecer em alta intensidade. Então, esse cara trabalhava em aerobiose com 70%, 80%, 90% do VO2 máximo, enquanto alguns atingiam com 60%. E aí reduz a capacidade de realização de trabalho. Então, a resistência anaeróbia, eu conseguiria ela como? Aumentando a intensidade do trabalho. Como é que eu aumento a intensidade de trabalho de um indivíduo? Né? Treinando em terrenos de subida, treinando em dunas, treinando com obstáculos, e aí eu aumento essa capacidade. Tranquilo, né? Entendeu agora? Ou esse tranquilo é de antes, não é de agora? Não, é de antes. Não, entendi. Fechou. Entendeu? Uhum. Tá? Eu estou citando um exemplo que eu achei bacana, que eu citei numa aula e funcionou bastante. Eu assisti há um tempo atrás um seriado que chama Eco Challenger, que é uma corrida de aventura, né?
E aí você vê claramente os caras sofrendo, cara, quando chega em um terreno inclinado, quando tem que fazer alguma coisa de subida, entendeu? Os caras descem da mountain bike e vai empurrando a mountain bike, porque ele não tem resistência anaeróbia. O cara tem uma resistência aeróbia boa, mas ele não tem resistência anaeróbia. Então, quando ele precisa executar força, potência, o cara frouxa. Né? Ele tem que abaixar a intensidade. Porque se ele mantiver aquela intensidade, ele pode sofrer no futuro da corrida de aventura. Né? Então, quem tiver a possibilidade de acessar essa Eco Challenger aí, tem um trailer dela no YouTube aí, pelo menos um trailer, os meninos falaram que tem lá. Eu não sei se tem os episódios do seriado, porque eu acho que eu assisto ele na Amazon Prime, sabe? Eu não tenho Netflix, eu tenho essa Amazon Prime. E lá tem essa corrida de aventura, ela é Eco Challenge. Então, assim, é pesado. Se o cara estiver executando muita força por muito tempo, ele vai sofrer. Superaquecimento, falta de produção de energia, vai desmaiar, vai passar mal, né? Porque é muito intenso, muito lactato formado, por muito tempo o corpo não remove. Então aí eu tenho que melhorar o quê? A resistência anaeróbia. Treinar lá naquele limiar. Né? Por isso a gente verifica o limiar de lactato do indivíduo. Tá? Então, é isso, né? Olha aí, ó, o que o Ceruti fez, né, cara? Olha isso aqui, ó. O controle do treinamento é feito tendo como indicadores, né, a quilometragem que ele vai fazer, eu controlo o volume. E o ritmo, a intensidade, 60%, 70%, 80% do VO2 máximo, eu controlo a intensidade dele, o ritmo dele. Justamente para saber, né, Leandro, se eu vou trabalhar em aerobiose ou em anaerobiose. Então, em momentos do meu treinamento, eu vou treinar o quê? Em aerobiose. Em momentos do treinamento, eu preciso exigir que ele rompa esse limite de lactato ali, esse limiar de lactato, e trabalhe anaerobiose, para eu melhorar cada vez mais o limite dele em tolerar treinos mais intensos. Né? E assim vai, esse é o Ceruti, bacana demais, né? Pesado, né? O Ceruti sempre falava assim, é sempre mais e mais intenso. Tá doido. Olha só o esquema de trabalho dele aí no último, na última frase aí, ó. Vê se você consegue ler aí. Tô tentando tirar esse negocinho de cima aí, mas não sei se vai sair, não. As sessões de treino duram entre 40 e 120 minutos, como o Fartlek também, de volume, né, de duração, 120 minutos de duração, sendo que o esquema de trabalho, né, em algumas situações, apresentavam até 3 sessões diárias de treinamento. 3 sessões de 120 minutos, pensa. 2 horas antes do café da manhã, 2 horas antes do café da manhã, o cara corria por 1 hora, por 2 horas, 40 minutos antes do café da manhã. Outra, aí o cara voltava, tomava café da manhã, faria 2 horas de treino antes do almoço e mais 1, 2 horas de treino de noite. Então até 3 horas de treino, até 3 sessões de treino por dia, com cada sessão, né, entre 40 e 120 minutos. 3 sessões diárias, cada sessão entre 40 e 120 minutos. O Fartlek não tinha esse controle, né? Era correr, descansar, correr, descansar, descansar. Ou seja, o Ceruti, ele dividia, né, dessa forma, o treinamento dele em 4 componentes, tá? Desculpa. O Ceruti dividia o treino dele, então, né, em 4 componentes. Então, ele tinha momentos do treino, na sessão da manhã, por exemplo, ele usava o fortalecimento como foco principal. Então, ele utilizava os terrenos, planos variados, né, dunas, fazia o trabalho de fortalecimento, anaeróbio, trabalhava limiar de lactato. Aí, na outra sessão, Leandro, ele não preocupava em trabalhar um limiar de lactato, não. Ele buscava trabalhar o limiar, buscava trabalhar a resistência aeróbia, ou seja, o condicionamento aeróbio do indivíduo, que é o foco principal do método, né?
E aí ele buscava o máximo de quilometragem por semana, né? Então ele fazia ali 30 quilômetros antes do almoço. Né? Então ele já não preocupava com o limiar, ele queria distância percorrida. Então ele fazia 30 quilômetros antes do almoço, por exemplo. Aquela sessão tinha que correr 30 quilômetros. Pensa, correr 30 quilômetros é quase uma maratona. Né? Então dava ali 2 horas de treino, entendeu? Quase uma maratona aí. Né? Em outros momentos, né, por exemplo, à noite, hoje à noite ele não vai treinar à distância, hoje à noite, depois de ter corrido 30 quilômetros, hoje à noite ele vai fazer um treino fracionado, ele vai dar tiros de 100 metros, então ele vai fazer 100 tiros de 100 metros, por exemplo, né? Então ele vai treinar o ritmo, a potência, o treino de velocidade, então ele queria isso, né? E quando ele falava de intensidade, né, tiros de 100 metros era na maior velocidade possível, né? Então, é assim que ele controlava os treinos, sabe? Então, ele fazia treinos de manhã, treinos antes do almoço, treinos de noite, e aí vai, né? Segundo as próprias palavras do Cerutti, eu escrevi aí para você, né? Cada vez mais e com mais intensidade. Cada vez mais distância, tempo e cada vez mais intenso. Até o cara chegar no momento da competição e manter a forma obtida. Porque, apesar disso acontecer, esses preparadores, eles tinham toda a noção de periodização dessa época, né, de organizar o treino, não tinha uma periodização assim, mas ele sabia que ele ia chegar num período de competição. Então, nesse período de preparação física, ele fazia o cara crescer. Quando o cara atingia o máximo no período de competição, ele estabilizava o rendimento dele aqui. Ele mantinha a forma, ele não buscava ganhar a forma em período de competição. Ele estabilizava, ele mantinha a forma. Aí, quando acabava a competição, automaticamente o cara perdia rendimento. Tá? Apesar de, nessa época não existir modelos de periodização que a gente tem hoje, é essa vertente que eles trabalhavam. Treinava. Vai chegar a competição, eles mantinham. Estabiliza. Aí eles estabilizavam para manter a forma obtida no período de competição. Aí terminava a competição, os caras relaxavam por completo. Tá? Esse é o Cerutti. Bacana, né? Dúvidas no Cerutti, pessoal? Vou fazer um aqui agora que você não vai fazer ele na sua vida. Eu já tentei fazer e desisti. Cerutti é para atletas, alunos convencionais, a gente usa Fartlek. Isso aí. Pensa, você pegar um aluno seu, né, Leandro? A Thaís falando, né, ia perguntar isso, né, você pode usar isso com aluno. Pensa, Thaís, você pegar um aluno seu e falar para ele que ele tem que correr 150 km por semana para preparação física. Vamos supor que ele vai correr os 7 dias da semana. 7 vezes 5, 35, né? 7 vezes 3 dá 21. O cara vai ter que correr 10 km todo dia. 20 km todo dia, né? 20 km todo dia. Pesado demais, né? Nem a gente que mexe com exercício, a gente vai fazer isso, né? Agora, atleta tem vários métodos que você pode usar, né? Aí o Cerutti é um bom método para corredor. Você pode dividir em 3 sessões por dia, né? Mas é pesado, né? Bem pesado. Olha, pesado mesmo é o Lydiard. Esse Arthur Lydiard, ele é doidão. Na mesma época do Cerutti, ele criou um método chamado Marathon Training, treinamento para maratonista. Esse método dele recebeu influência do Glenn Huntley, Interval Training, Fartlek, Cerutti, um monte de outros métodos. Treino de força, método de força, treinamento de força, musculação. Também o Lydiard criou isso para os atletas dele de maratona, tá? Dos maratonistas. E muito maluco, velho. Muito maluco.
O Leader, se você está achando 150 km por semana, é muito, o Leader criou o método e ele exigia volumes maiores e intensidades mais fortes do que os do Ceruti. Então, 150 km por semana é pouco. 150 km por semana é pouco. Tem que ser mais intenso e mais volume de treino. Né? A duração de cada sessão dele já não era de 40 a 120 minutos, era de 60 a 150 minutos. Olha o volume que ele já aumentou, 20 minutos a mais no mínimo, cada sessão. E não tinha folga, não. Não tinha folga. O cara tinha que treinar 365 dias por ano, ininterruptamente. Pensa hoje. Não dá, né? O cara tem uma diarreia, pronto. 3 dias sem treinar um Leader. Não dá, né? Ou seja, o atleta tinha que estar sempre em altíssimo nível para treinar 365 dias no ano, né? Para fazer uma maratona. É um Leader doidão, né? Os atletas que treinaram com ele, que conseguiram cumprir o método, foram campeões de maratona na época, tá? Mas não era todo mundo que conseguia, né? Não era todo mundo que conseguia. Olha só o esqueminha do treino dele aí, ó. Né? Olha só o esqueminha do treino dele. O treino dele... Eita. Será que não vai aparecer para você, não? Apagou de novo aqui para mim. Tá aparecendo, tá aparecendo. Tá? Então, beleza. Então vamos lá. Então, vamos lá. Olha só. O método Leader, ele era dividido em 6 etapas. Tá? 6 etapas. A primeira etapa, eu só consegui chegar na metade, um pouquinho mais da metade da primeira etapa. Eu tentei fazer o Leader numa época que eu fazia corrida. Né? Quando eu treinava o André mesmo. Eu tentei fazer o Leader. Eu cheguei na metade e mais uma semana. Eu fiz 8 semanas, na verdade. 8 semanas de Leader. Não consegui fazer mais. Tá? A primeira semana, a primeira etapa dele, ele chama de cross country, tá bom? E dura 12 semanas. Eu só consegui fazer 8. E aí eu parei de treinar. Já estava entrando em overtraining já. Pesado. Vocês estão conseguindo ler o que está sendo projetado para vocês, pessoal? Ou está muito pequeno? Acho que quem tiver no celular vai estar muito pequeno, né? Pelo computador dá para ler de boa. Ótimo. Quem tiver no celular, eu acho que vai ficar bem pesado, né? A Thaís está perguntando se esse método dá muita lesão. Se o cara tiver um probleminha, Thaís, ele pode ter lesão, tá? Ele pode ter lesão. Eu não era atleta. Eu corria porque eu gostava de correr, eu pedalei porque eu gostava de pedalar, tá? Então eu já fiz vários esportes, assim, e fazia sempre no máximo que eu conseguia, mas sem intuito de me tornar atleta. Então eu já fiz judô sem intuito de me tornar atleta, já fiz corrida de rua sem intuito de me tornar maratonista, já fiz ciclismo sem intenção de ser ciclista e tal, por fazer mesmo, mas eu sempre ia no meu limite, né? E o meu limite foi fazer 8 semanas de marathon treino. Né? E por que eu parei? Porque eu já estava percebendo sinais de overtraining. E overtraining é uma lesão fisiológica, tá? Então, o que ele fazia isso? Você tinha que iniciava correndo 20 quilômetros por semana e aumentava até chegar a 100 quilômetros semanais. Então, a primeira semana você corria 20 km, na segunda semana você corria 30 km, na terceira você ia aumentando, até chegar no final de 12 semanas com 100 km semanais. Quando você chega na metade da corrida, da metade da etapa para frente, né, e você tinha que alternar terrenos variados, terra, areia, barro, grama, né? Então eu saía correndo aqui, pegava Goianira ali, entrava num terrão ali, saía correndo no terrão, sem preocupar com o terreno, sabe? Tinha dia que eu ia para Pirinópolis de carro, chegava lá e pegava aquelas trilhas de terreno que os caras faziam lá, ia fazendo trilha de correndo, né? E marcava no pedômetro, tá? Tinha um negocinho que a gente chamava, um aparelhinho, chamava pedômetro, marcava nesse aparelhinho quanta gente corria. Hoje qualquer celular marca quilometragem, né? Tem aplicativos que você bota o celular no bolso e ele marca a quilometragem para você. E aí, quando chegou na 8ª semana, eu já estava chegando nos 100 km por semana. Todos os dias correndo. Todos os dias. Né?
Até domingo tinha corrida, você não podia parar. Então eu cheguei na 8ª semana, eu falei, ó, esse trem aqui é loucura mesmo e pronto. Mas eu já prescrevi esse treino aí para quem corria, já passei essas 12 semanas de treino aumentando semanalmente a quilometragem, quem é corredor já deu conta de fazer. Mas aí entrava, pessoal, essa parte aqui, ó, que aí entrava as corridas de longa distância, tá? Era a outra etapa. Cara, dá uma lida nessa loucura dele aqui, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Olha só o que o cara tinha que treinar, gente. Meta de 160 quilômetros semanais. O próprio Leader chamava esse período de período-chave. Se você passasse essas 14 semanas, você ia vencer a maratona que você corresse na sua vida. Mas se você não passasse essas 14 semanas aí, podia desistir. Você não ia ser campeão, não. Então, o que acontece? Na segunda-feira, o cara corria 16 quilômetros com trechos de subida e tinha que correr os 16 quilômetros em 1 hora. É loucura. Aí, na terça-feira, o cara tinha que correr 24 quilômetros em terreno plano em 1h30. Aí, na quarta-feira, 19 quilômetros, usando o método do Fartlek, por 1h30. Aí, na quinta-feira, 20 e tantos quilômetros, por 2 horas. Aí, na sexta-feira, mais 16. Aí, você acha que sábado e domingo vai aliviar? Sábado o cara fazia uma maratona em terreno plano em 3 horas. Aí no domingo, agora domingo descansa, 24 quilômetros com trote em 2 horas. Aí você ia fazendo isso, meta de 160 quilômetros por 14 semanas. Era o treino de longas distâncias. Moço, ainda bem que eu não consegui fechar a primeira etapa, porque senão eu ia surtar nessa etapa aí. Então, Thaís, pensa num cara que corre, faz a soma aí pra mim, pra ver? 24 do domingo com 42, dá 66 com 16. 66 com 16 dá 82, com mais 30 dá 112, com mais 20, 132, com mais 24, 156, com mais 6 dá 170 quilômetros na semana. É muito, 160, né, somando tudo, né? 160 quilômetros, pessoal, uma semana, né? No sábado fazendo 32, porque você pode fazer até 42 no sábado, aí dá 70 quilômetros, 170 quilômetros na semana, né? É pesado, né? Muito pesado, né? Então é o que eu falei, né? Os registros históricos na história do treinamento esportivo, quando a gente estuda corrida, avaliando o método Marathon Training, muitos atletas foram campeões de maratona, né, e não sobrava para ninguém as maratonas quando os atletas do Arthur Leader, competiam. Os atletas que tinham conseguido, durante o ano anterior, fazer o treinamento dele. Mas muitos se lesionavam e muitos desistiam, né, do treinamento e de treinar com o Leader por conta desse exagero de volume e de intensidade que ele colocava, tá? Aí tem as outras etapas aí, né? Aí eu vou ficar nesse longas distâncias aqui, porque eu acho que você já entrou em fadiga só de ler os longas distâncias aí, né? Mas aí depois você tinha terreno ondulado, né? Depois você tinha velocidade, depois você tinha treino intervalado e depois você tinha o período de competição, que aí você tinha uma suavidade para manter a forma, tá? Ele conseguia fazer, ele foi campeão de maratona, né? Esse é o método que ele criou. Se você criar alguma coisa, tenha certeza que você tem que saber fazer, Matheus, porque senão, meu amigo, seu aluno não gera credibilidade, tá? Não gera credibilidade. Não faça uma coisa que você, não passe uma coisa que você não consiga fazer. Borginho, me treina por fisiculturismo? Jamais. Eu não sou fisiculturista. Nem quero. Então não vou te treinar por fisiculturismo. Então se você vai treinar alguém para fisiculturismo, treine você primeiro. Saiba como é treinar um fisiculturista. Saiba como é viver a vida de um fisiculturista. Para depois você treinar alguém como fisiculturista. Se você vai treinar pilates, se você vai dar aula de pilates, faça pilates. Né? Esses caras antigamente faziam isso. Não tem esse que não fazia. Tá? Eles faziam, treinavam, testavam, ganhavam, ia lá e divulgavam o método. Falavam assim, vem cá, vou te treinar, você vai fazer o meu método. Tá?
Tentando marcar nome, né? Hoje os caras não tentam marcar nome, eles tentam ganhar dinheiro, né? E aí você vê muita gente fazendo isso, viu, Matheus? Vou fazer aqui o projeto Bumbum na Nuca. Aí você olha a bunda da mulher que está fazendo o projeto, aquela bunda chulada que parece que apanhou de remo a vida inteira, né? E aí ele quer passar o bumbum na nuca. E tem gente que vai lá e compra, né? Compra. Porque tá bonitona, porque tá X, porque tá Y, né? Ela pode até saber fazer, né? Porque tem uma questão anatômica envolvida, né? Mas credibilidade, né? Se você não faz com você, você tem que conseguir fazer seu aluno atingir. Se você fizer seu aluno atingir, isso gera credibilidade. Se você não conseguir fazer o seu aluno atingir, você perde credibilidade, tá? É isso aí, Thaís. Antigamente era assim, até hoje. Até hoje. Conheço gente aí que é bombado, injetou tanto hormônio no músculo, é fortão definido, mas não sabe nada da educação física, não sabe nada de treinamento. Sabe meter bomba para dentro, encher a cara de suplemento, né? E não sabe montar uma periodização de treinamento. Então, se você quiser entrar na vibe dele, ele vai chegar um momento para você bem precoce e vai falar para você assim, olha, de agora para frente você tem que tomar os venenos, a questão não evolui não. E a gente sabe que o treinamento ele tem evolução por muitos anos aí, com qualidade de vida e tal. Mas se você quiser competir, né? Certo, pessoas? Então é isso aí, né? Então visa o desenvolvimento de capacidade anaeróbia, né? De potência muscular, né? De capacidade aeróbia, né? Usa aí trechos de inclinação, né? Com até 1 quilômetro de inclinação, né? ênfase em aspectos técnicos, né? De subidas, descidas, né? Então ele trabalha a técnica, né? Nesse sentido, tá bom? Esse é o Marathon Training. Esse é o Leader, né? O Marathon Training, tá bom? E aí eu paro a nossa aula aqui, tá? Agora a gente vai entrar na segunda etapa, que é